Esse evento é uma realização, como eu estava dizendo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, do campus Niterói, a partir de alguns dos setores e grupos, né, do campus, a Coordenação de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, que é a COPI, o Laboratório de Humanidades, LABUM, a Incubadora Tecnológica de Economia Solidária, ITES, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual, no GEDES, e o Grupo de Estudos Multidisciplinares em Ambiente, Saúde e Sociedade, que é o GEMAS, que tem esse canal no YouTube, que a gente coloca alguns vídeos lá de encontros, reuniões, formações. Meu nome é Mariana, eu sou professora de Filosofia Geral e Ética do IFRJ Campus Niterói. Eu vou mediar nosso evento, apoiada por algumas colegas, a Andréia, Etiane, Lígia e Rafaela. E antes de nós iniciarmos, gente, eu vou fazer um breve relatozinho pessoal e de como a temática tem sido encarada por nós aqui dentro do campus, né, como grupo. Desde que eu me tornei vegetariana, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu me interesso pela temática da alimentação. Inicialmente, eu comecei a me inquietar com o modelo industrial alimentar de que a gente dispõe socialmente por conta de ele estar intrinsecamente ligado a práticas de crueldade para com os animais de outras espécies, né? Então, esse meu desassossego sobre a forma atual da nossa sociedade produzir, distribuir, consumir alimentos, ela baseava-se muito numa questão ética. Mas com o amadurecimento e o aprofundamento, eu pude perceber que essa minha preocupação originária em relação aos animais se conectava a várias outras questões, também muito importantes, como, por exemplo, a saúde, o meio ambiente, a cultura. E esse meu processo foi muito potencializado ao conhecer e a começar a trabalhar com muitas outras mulheres atentas a esse tema em 2017 aqui no IFRJ Campus Niterói. Juntas nós fomos percebendo como que a alimentação não é só um assunto a ser tratado por nutricionistas e médicos. Trata-se de uma questão ética, política, econômica, cultural, a ser pensada por todos que querem uma vida livre, segura, saudável, sem violência, que possibilite nossa nutrição em vários sentidos. Daí por isso que a gente está aqui, nesse dia 16/10 de 2020, nós decidimos celebrar o Dia Mundial da Alimentação pensando com duas convidadas queridas e muito capacitadas para falarem sobre o tema a partir das suas vivências e dos seus estudos em diferentes territórios. A Ana Santos, que a gente está aguardando ansiosamente, porque ela vai conseguir uma internet, e a Thalita Flor. Ana Santos, ela é uma agricultora urbana. Ela atua em rede, promovendo a soberania alimentar nas áreas de favela do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Nas palavras dela, a agroecologia na favela é conhecimento, partilha, bem viver, vai além de oferecer calorias para a sobrevivência, fala de valor nutritivo. O acesso à comida saudável é tratado como direito, mesmo em comunidade de baixa renda, mesmo na pandemia. É uma alternativa para os territórios. A Thalita Flor é atriz, palhaça e chefe de cozinha no Banana Buffet, estuda ancestralidade, negritude, impactos da colonização e luta pelo povo preto e pelo combate ao especismo. Para ela, nas palavras dela, a causa animal parece ser extremamente branca, quando pode ser muito mais que isso. Então, nesse encontro, a gente conversou, né, anteriormente, e a gente desenhou que passaria por algumas temáticas. É um encontro curto, de 1h30, mas que a gente falaria de pandemia, território, fome, segurança, soberania e autonomia alimentar, nutricídio e violências. Mas, ao final, o foco é que a gente possa pensar, né, se a gente consegue encontrar estratégias para subverter a lógica alimentar precária e violenta. Então, a Ana tinha sugerido que a Thalita começasse. Eu só vou dar alguns recadinhos, mas nós estamos em poucas pessoas, acho que não vai ter problema. A Thalita vai falar por meia hora. Se tudo der certo, a Ana vai falar por meia hora. Depois a gente vai ter mais meia hora de debate. E as inscrições, nós somos poucos, mas as inscrições vão ser feitas pelo chat.
O legal é que a gente fique com as nossas câmeras e microfones desligados, enquanto o outro fala por conta de conexão mesmo, eu até nem liguei a minha. E eu vou deixar no chat, gente, um formulário de presença para vocês assinarem. Antes de passar a palavra, eu queria só chamar a professora Lígia para ver se ela gostaria de complementar esse relato e essa tentativa de início minha. Se ela quiser dar as boas-vindas, falar com todo mundo. Lígia? Oi, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora tu. Bom, boa tarde, bem-vindas a todas e todos. Inicialmente eu queria agradecer a Mari pela iniciativa desse evento, né? Ainda que sejamos um coletivo nesse processo, ela que teve aí, né, todo o protagonismo de organizar essa atividade. E é super importante, né? Lá no campus a gente já fez outros eventos nessa data, eu acho que ela é simbólica também, né? O Dia Mundial da Alimentação, da gente. Né, as datas comemorativas fazem a gente relembrar os temas, fazer debates, né? São momentos importantes. Eu, particularmente, já fiz junto com a Mari, inclusive, a gente já organizou. Acho que foi com a primeira turma do curso técnico de administração, a gente fez um debate lá, eu, a Mari e o Leandro, que foi super bacana também, acho que isso já faz alguns anos. E eu acho que desde então a gente vem usando essa data aí para o processo de ensino, né, de pesquisa e extensão do campus, né. Esse é um tema que também me toca muito, né, um pouco dialogando com o que a Mari falou. Há quase 15 anos eu sou integrante de grupos de consumo responsável em São Paulo, em Brasília, e agora no Rio de Janeiro, eu faço parte da rede ecológica, então é tanto uma questão pessoal, né, do que eu espero como alimento na minha vida, né, o que eu enxergo, como é que eu encaro aquilo que eu consumo. E esse também é um tema que eu trabalho em sala de aula, na disciplina de economia solidária, quando a gente vai falar de consumo responsável, comércio justo, quando a gente vai entrar nas questões da agroecologia e trazer a reflexão da gente pensar de onde vem o que a gente come, o que a gente alimenta quando a gente se alimenta, né, eu acho que é um tema que toca a todos nós, não é só uma questão de barriga cheia, ainda que isso é muito importante, porque uma grande parcela do Brasil e do mundo ainda passa fome ou alguma situação de insegurança alimentar, né? Então é um tema muito presente, ainda mais no contexto da pandemia, e que passa, eu acho que não tem talvez um tema, um conceito que não perpassa essa questão da alimentação, ele é um tema rico, que vai da fome para a obesidade, da saúde para a doença, né? Trabalho, lazer, enfim, Estado, mercado, sociedade. Então a gente consegue navegar por esse tema por muitas rotas, muitos destinos. Eu acho que é um tema que nos abre um leque muito grande do pessoal para o coletivo, do individual para o social, né? Então eu acho que a gente também está com duas palestrantes brilhantes, que eu também agradeço a presença, né, e vão com certeza nos brindar, e agradeço muito a participação das duas. E um pouco isso, acho que vamos tocando a bola, qualquer coisa a gente está aí para contribuir também com todo mundo. Obrigada, Lígia. Então, agora eu vou passar a palavra para a Thalita. Fica à vontade, Thalita. Seja bem-vinda e muito, muito, muito obrigada por ter aceito o convite. Olá, todo mundo consegue me escutar bem? Sim. Que ótimo. Já peço desculpas, gente, pela qualidade da imagem, mas é que aqui a internet é um pouco ruim e a câmera do computador também não é muito boa. Bom, eu sou Thalita Flor, eu moro aqui na cidade de Niterói, eu sou atriz, palhaça e também sou cozinheira do Banana Buffet, como a Mariana falou. Eu sou graduanda em atuação cênica na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e eu atuo como palhaça aqui na cidade com o coletivo Mala de Mão, que é uma companhia de palhaços que eu tenho como meu companheiro.
e a gente trabalha com a arte de rua, né? A gente trabalha com a linguagem da arte de rua, e mais especificamente as áreas periféricas, né? As zonas de especial interesse daqui de Niterói. E a gente faz esse trabalho, né? Já tem 5 anos que eu trabalho como palhaça na companhia, e já tem uns bons anos aí que trabalho com a arte de um modo geral, né? Então eu tô nesses 3 ramos, assim, vamos dizer, da cultura, né? A gastronomia, o teatro e o circo. E são essas 3 vertentes que me atravessam, né? Enquanto ser vivo, né? Vamos dizer assim. Bom, eu estou muito feliz de ter sido convidada para falar nesse dia tão importante, né? E para falar sobre esse tema que é muito importante, é pouco falado na periferia, principalmente. É até engraçado, porque hoje eu li uma provocação, né? Onde dizia que a periferia não tem tempo para poder falar sobre veganismo e outras pautas de esquerda, né? A provocação era mais ou menos nesse sentido, né? Ele dizia que a periferia estava preocupada em sobreviver e não em discutir sobre pronomes neutros ou veganismo, né? E eu acho que essa provocação, de certa forma, eu entendo ela, né? Mas, obviamente, ela é uma provocação muito mal colocada, né? Porque ela parte sempre daquele princípio de que se você não pode fazer tudo, então você não vai fazer nada, né? São aquelas mesmas pessoas que, quando o casamento LGBT foi aprovado, falaram, tá, mas e as crianças na África que estão passando fome, né? Então é esse tipo de pessoa, né, que às vezes, por muitas vezes, faz essas provocações, né? Mas, de certa forma, eu até tento entender uma certa inocência, né, nessa fala, porque ela está falando sobre prioridades, né, e, de fato, a periferia ela tem uma urgência, né, que é a urgência em estar viva, né, e estar viva não inclui, por muitas vezes, a gente se preocupar com o outro, né, inclui apenas a gente se preocupar com a gente, em estar vivo, se manter vivo, a nossa família, e aí a gente acaba não pensando no coletivo. Sendo que a gente precisa fazer a periferia entender, e eu me coloco enquanto periferia, né, então eu tenho essa autonomia, né, eu tenho esse poder mesmo, né, de conseguir mover a minha comunidade, a gente mostrar a importância disso, né, porque o tempo inteiro foi colocado para a gente que lutar por essas causas era coisa de gente branca, era coisa de gente rica, né, coisa de gente da elite, sendo que, na verdade, essas causas, elas são nossas, né? Essas causas, elas nos atingem, né? Porque se você for pegar aí numa visão ancestral, quem são os protetores das matas, né? Somos nós, né? São os indígenas, são as comunidades africanas. Então, na verdade, cuidar do planeta não é uma responsabilidade só de pessoas, né, rareboas e que, né, abraçam árvores, né, porque a periferia tem essa imagem, né, da agroecologia. Então, a gente precisa de uma vez por todas mostrar que a luta da periferia também é essa luta pelo meio ambiente, né. E como é que a gente faz isso, né? Eu acho que esse é o maior desafio e eu acho que é esse o campo todo em que eu milito, né? Não é fácil, porque qualquer detalhe errado que você fizer vai ser um processo de colonização, né? Se você chegar num espaço e você dizer como que ele tem que agir, isso é um processo de colonização. Então, não é uma estratégia fácil de ser traçada. Por isso que eu acredito muito na potência da própria periferia. E tem pessoas que já estão fazendo esse trabalho, como eu, como a Ana, como algum de vocês provavelmente já faz. Então, a gente precisa entender que só pode mudar a periferia quem já é dela, né? Quem faz parte dela. Porque ao mesmo tempo em que a gente faz parte de uma comunidade como um todo, né, somos todos uma sociedade,
ao mesmo tempo nós somos divididos em espaços, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, esse tato, né, para não invadir ali praticamente a cultura do outro, né? Porque a gente também, por estar nessas divisões espaciais, a gente também tem culturas diferentes, né? Então, é muito importante a gente levar essa perspectiva para a periferia, porque se ela entender que cuidar do meio ambiente significa cuidar de si mesma, aí ela vai entender como prioridade. Porque, a princípio, levar em conta essas questões parece que não vai fazer diferença na vida dela, né? Mas quando ela entende que falar sobre a forma como você consome os seus alimentos vai diminuir a sua ida a hospitais, por exemplo, essa pessoa vai passar a se questionar. Essa pessoa vai começar a tentar entender esse sistema, né? E se ela começar a compreender mais ainda como funciona toda essa estrutura, toda essa roda, todo esse ciclo, né, que foi criado para nos matar, aí a gente vai ter a atenção dela. Eu queria falar um pouquinho sobre o nutricídio, que é uma coisa que eu falo bastante sempre que eu posso, porque é um assunto que eu acho que choca, né, qualquer pessoa, porque quem não sabia, né, até mesmo dessa palavra, né, ela não é uma palavra nova, mas ao mesmo tempo ela é uma palavra que não foi muito utilizada durante um bom tempo. Então, o nutricídio eu acho um tema muito interessante para poder fazer esse contato, né, com a minha comunidade. Tem uma coisa muito, muito real dentro daqui da favela, que é mesmo que você não seja assim politizado, bem entre aspas, né? Eu me refiro àquela pessoa militante e tudo mais. Mesmo que você não seja politizado, você sabe que você é preto. Você sabe que você é preto por conta de toda a estrutura que você é inserido e por conta de todas essas exclusões sociais que a gente está sujeito, né? Então, pode ser crente, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser o que for. Ele vai entender que ele é preto, né? Então, a gente tem essa coisa muito forte na favela. E, geralmente, né, quando a gente se entende enquanto pessoa preta, a gente sabe quem são os nossos verdadeiros inimigos, né? E a gente sabe que na favela a polícia mata muito preto, né? É uma realidade nossa diária, né, de ter que lidar com essas situações. Então, se a gente entende, mesmo não politizado, que a polícia faz parte desse sistema racista que foi criado para matar a gente, não é difícil a gente conseguir colocar ali na mesa, né, vamos dizer assim, mais um sistema que também foi criado para matar a gente. Na verdade, a gente vai entrar aí naquela história de mas é racismo em tudo? Sim, é racismo em tudo, porque o Brasil ele foi fundado, né, numa estrutura, né, colonial, então a gente foi sequestrado, né, do nosso continente, fomos obrigados a conviver aqui, foi tirada a nossa identidade. Eu sou uma mulher africana em diáspora que eu não sei de onde eu vim, eu não sei de qual parte do continente africano eu fui retirada, e essa é a maior arma, né, racista que você pode ter contra alguém, é você apagar a identidade da pessoa. Então, hoje chamam a gente de negro porque não pode chamar a gente de angolano, de qualquer outro país da África, porque nós não sabemos da onde nós somos. Bom, o nutricídio, né, ele é um sistema que mata a nossa população, né, a população periférica, que a maioria é negra, através da alimentação. Então, esse sufixo, né, do cídio, né, de assassinato, seria o assassinato através da nutrição, através da alimentação. E esse sistema ele se constitui de diversas formas, né? Seja barateando produtos industrializados e encarecendo os legumes, as frutas, as verduras, né?
seja distribuindo os alimentos orgânicos em locais estratégicos, né, geograficamente longe, completamente longe, inacessíveis da periferia, seja ofertando alimentos de origem animal ultraprocessados para a periferia, né, com essa ideia de a carne, né, que não pode faltar, e se você não pode comprar uma carne melhor, não se preocupe, tem salsicha, né, tem várias carnes de segunda, né, entre aspas, então ofertando esse tipo de alimentos em grande quantidade, né, para a periferia, para mostrar que ela tem acesso a isso. E, além disso, totalmente o contrário é criando os desertos alimentares também, né, que são lugares onde simplesmente não tem produtos frescos, por exemplo, né? Não está nem mais caro, não tem, né? Então, são muitas formas que esse sistema se constitui para poder matar realmente a população preta. É muito comum, né? Eu não sei onde vocês moram, como que é a realidade de cada um, mas é muito comum a gente na favela ter acesso a umas marcas muito estranhas que ninguém nunca viu na vida. Tipo, você tem vários tipos de biscoito e às vezes é um biscoito, quando você vai ver os ingredientes, é um monte de coisa atrás e é aquela marca super bagaceira, é o pior do pior do pior. E são marcas que você não vê em mercados ou mercearias da Zona Sul, né? São marcas que você não vê em outros lugares. Então, estrategicamente, esses produtos eles são ofertados para a periferia para ela se alimentar mal, né? São produtos ofertados para a gente, porque por muitas vezes é o que a gente consegue consumir, né? É o que a gente consegue comprar. E é ofertado de tal forma que a periferia entende ali só como aquele alimento para poder consumir, né? Seja porque é necessário, ela acha necessário, ou seja porque é para um lazer, uma diversão, né? Que às vezes você compra biscoito não porque você está morrendo de fome, mas porque é para ter um negócio diferente e tudo mais. E além disso também tem um efeito contrário, que é a negação da favela dos produtos locais pelos produtos globalizados, né? Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo aqui em Niterói, que é o exemplo do Guaraná Flecha, né? A gente tem o Guaraná Flecha, que é regional, né, de São Gonçalo, e o Flecha você compra, né? O favelado compra sempre que pode, mas no domingo, quando sobra dinheiro, tem que ser a Coca-Cola, né? Ou tem que ser o Guaraná Antártica. Então, a globalização dessas marcas, né, é tão grande a ponto do pobre achar que essa marca Flash é inferior, né, porque é uma marca menos conhecida, enquanto a Coca-Cola é muito superior, mas você vai ver os ingredientes, é a mesma coisa, né? Enquanto a Coca-Cola é muito superior, é muito melhor, né? E a pessoa gasta mais dinheiro, guarda, às vezes, muitas vezes guarda dinheiro para gastar mais, para poder, na família, domingo, receber visita, ou seja, que for, poder ostentar, né? E dar Coca-Cola para as visitas. Então, são várias coisas, vários atravessamentos, são detalhes, né? Ou seja, eu estava falando aqui sobre vários produtos de marcas desconhecidas ofertados para a gente, e agora eu estou falando sobre marcas regionais que são rejeitadas também pela gente. Então, são detalhes, né? São detalhes que vão construindo todo esse sistema que foi feito para confundir a gente mesmo, né? Um plano, é importante que a gente sempre afirme aqui que o colonialismo é um plano perfeito para matar a gente. É um plano muito perfeito, é um plano muito bem idealizado, e a gente sofre até hoje as consequências dessa colonização, né? A gente se alimenta como colonizador, a gente fala a língua do colonizador, a gente se veste como colonizador. Então foi um plano muito bem feito, né? Foi um plano muito bem feito. A gente fala geograficamente as divisões que o colonizador estabeleceu, né? A gente reivindica a ciência que o colonizador estabeleceu que é a correta, né? Quando a gente fala, eu acredito na ciência, qual ciência você se refere, né? Então foi um plano muito bem feito, construído para matar a gente.
Então, é importante que a gente sempre enfatize isso. Bom, e o que acontece, né, com toda essa questão, né, desses detalhes que constituem esse sistema, né? Acaba que a gente consegue traçar aí algumas doenças genéticas ou hereditárias que são mais comuns da nossa população, que é a população negra, né, que eu falo. E essas doenças, elas em geral são pela alimentação e pelo ambiente em que a gente vive, né? Então, se você vai ver anemia, diabetes, hipertensão, são doenças que estão ligadas diretamente à alimentação. Se a gente se alimenta mal, a gente tem esse tipo de doença, né? Assim, quero que você me diga se você não conhece um parente que com certeza deve ser negro, que tem problemas de hipertensão e, consequentemente, a família inteira tem problemas de hipertensão ou tem problemas de diabetes. É muito comum, né, na comunidade negra essas doenças, porque a gente consome muito sal e muito açúcar, né? E justamente por conta de uma comida colonizada, porque a comida ancestral, né, dos africanos, elas tinham sim ingrediente de origem animal, mas não era nem perto a quantidade que como o colonizador se alimentava. Então, com a colonização, o consumo de animais ele aumentou muito, né? Então, deu uma deturpada mesmo, né, na nossa alimentação. O consumo de leite, por exemplo, né? O consumo de leite não é originário da comunidade africana, né? Por isso que a maioria das pessoas que são intolerantes à lactose são negras, né? Tem um doutor que fala muito bem sobre isso, tem um estudo muito bacana sobre isso, que é o doutor Mills, e ele fala exatamente dessa relação do racismo estrutural com o consumo de leite e de como que o governo induz as pessoas negras a consumirem leite para realmente prejudicar e a gente ficar dependente de um sistema, né? Importante a gente também aqui ressaltar que a comunidade negra, ela é... Até parece, vou descarregar mesmo carregador. Oi? Eu acho que o áudio vazou. É importante a gente lembrar que a comunidade negra, ela representa 67% do público dependente do SUS, né? Então, 67%, mais que 50%, mais que metade, é muita coisa, Então, significa que o SUS, praticamente, ele está ali à disposição da comunidade negra. A comunidade negra é a maior dependente desse sistema de saúde, né? É muito importante a gente valorizar, sim, o sistema de saúde, que é público, é gratuito, mas a gente também não pode romantizar, né? Porque existem muitas questões ali dentro, que, infelizmente, por conta, né, de todo esse sucateamento, né, da nossa saúde, infelizmente, o SUS ele não acaba não sendo perfeito, mas na teoria ele é um sistema lindo, né? Ele é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Mas por conta de toda essa corrupção, infelizmente, a gente que acaba sendo prejudicado. E então a gente não pode romantizar, né? Também o uso do sistema gratuito, né? Mas a gente tem o SUS, isso é lindo, tá? Beleza, isso é lindo. Mas a maioria das pessoas pretas que dependem dele, elas morrem lá. Então é muito importante a gente também não romantizar essa história e entender de fato, né? E outras questões também que acabam influenciando, né, de saúde assim, da comunidade negra problemas respiratórios, né? E isso é muito comum. Por quê? Porque são as condições que, em geral, as pessoas periféricas estão sujeitas em sua casa, né? Geralmente são casos que têm muita umidade, são casos que geralmente têm muito mofo, né? Então, esse ambiente proporciona um desenvolvimento ali respiratório que a pessoa fica mais suscetível a esse tipo de doença. A gente estava até comentando outro dia desses aqui, que com essa tara, né, vamos dizer assim, né, eu vou chamar de tara, né, de volta às aulas, né, custe o que custar para não perder o ano, né, essa lógica capitalista
capitalista de que não pode esperar, né? Precisa de aulas online, precisa de coisas online, a gente não pode esperar as coisas acontecerem, né? A gente tem que repor o tempo inteiro. Então, essa tara de volta às aulas, né? A gente estava comentando aqui, que não vai dar certo em escola pública, porque a maioria das crianças, elas têm esses problemas respiratórios. Então, você imagina um monte de criança com problemas de asma, tendo que usar máscara o dia inteiro, sabe, compartilhando ali coisas uma com as outras, não vai dar certo, né? Então, sempre as políticas públicas, elas, na maioria das vezes, né, para não dizer todas as vezes, elas não pensam nessa parcela da população que está sujeita a isso, né? Então, é muito importante a gente sempre enfatizar essas questões, né? Eu vou aqui falar um pouquinho também sobre o racismo ambiental, né, que é uma pauta muito antiga e pouco falada, ao meu ver, né, que foi o doutor Chaves, né, que fez uma relação, né, através de uma estatística, né, que ele conseguiu provar geograficamente, né, onde que eram descartados o lixo, né, nos Estados Unidos, e o índice de raça, né, daquelas pessoas daquela região. Ou seja, é como se eu estivesse dizendo, essa pesquisa que foi feita na década de... Deixa eu ver aqui... Na década de 80, foi meados de 1980. Essa pesquisa que foi feita na década de 80, é como se eu dissesse aqui para vocês agora, que é como se eu conseguisse comprovar estatisticamente que em Icaraí, né, o trato do lixo é muito diferente do que aqui no Morro do Caramujo, né? A gente consegue visualizar melhor o que esse doutor estava querendo dizer naquela época, né, naquela cidade que ele fez esse estudo. Então, aqui no Morro do Caramujo a gente tem o aterro, por exemplo, né? E eu não sei se vocês já subiram lá no Morro do Céu, mas é uma situação muito... eu não tenho, assim, palavras, mas, assim, é muito esgaçada mesmo, sabe? Acho que se fosse dizer assim, é muito aberta. Porque é realmente uma coisa muito... É um descaso que eu não consigo descrever, sabe? Eu não consigo imaginar isso em nenhum bairro, nenhuma rua sequer, por mais escondida que seja, em Icaraí, em São Francisco, enfim, não consigo imaginar. Então, é como se eu fizesse um estudo estatístico, justamente desse descaso do governo com o trato do lixo, no Morro do Caramujo, que a gente sabe que a maioria da população ali é negra, para o bairro de Icaraí, que a gente sabe que a maioria da população é branca. Então, é como se a gente fizesse esse estudo e conseguisse provar que existe um racismo através disso, ou seja, existe o racismo ambiental. Quando eu comecei a falar sobre racismo ambiental, eu lembro que algumas pessoas falaram assim para mim: ai, meu Deus, uma coisa chata, agora tem racismo em tudo, né? Mas isso é um termo tão antigo, né? Um termo da década de 80. E aí as pessoas acham que eu estou inventando isso agora, porque eu estou querendo me aparecer, né? Mas, na verdade, não, esse é um tema muito antigo, para a gente ver justamente como que esse é um sistema, como eu falei, muito bem estruturado, que funciona como uma engrenagem matando pretos diariamente. Então, a gente tem aí um sistema público, né, e do Estado, que mata a gente através de questões sociais, como a polícia, e a população, como vê isso diretamente, né, ela consegue comprovar com os próprios olhos essa barbaridade, ela acaba não percebendo, por muitas vezes, esses outros aspectos, né, que a gente pode enquadrar aqui como ecológicos, porque eles são parte de uma estrutura tão detalhada que você não vai sentindo, né? Você vai se alimentando mal, aí você vai precisar do SUS, depois você vai precisar ficar refém da indústria farmacêutica, então você não vai percebendo que você está dentro desse sistema, né? Enquanto que identificar a violência policial, ela é mais fácil, né? Então, é um sistema muito bem estruturado, feito para excluir sempre a gente. Então, por isso que a gente precisa sempre estar atento a isso. Como eu falei, não é uma tarefa fácil, porque talvez se vocês falarem
alguma coisa errada pode parecer uma colonização, e isso não é o que a gente quer, né? Então, a solução é a gente dar visibilidade para pessoas pretas, né? A gente procurar essas referências e indicar para as pessoas que estão querendo saber mais, né? Querendo pesquisar mais sobre o assunto. Tanto eu quanto a Ana aqui, por exemplo, que vocês convidaram para falar aqui com vocês hoje, mas também outras pessoas. Vou deixar aqui alguns nomes que eu gosto muito. É o Dr. Mills, que eu já falei, né, que faz a relação do racismo com a indústria do leite. O Dr. Aris Latam, que é um cara incrível. Ele é crudívoro, né, há mais de 50 anos. E, enfim, ele nem parece que tem, acho que ele fez 70 anos agora, ele nem parece que tem 70, ele parece que tem 45, de tão jovem assim que ele aparenta ser. Tem também o Dr. Seb, né, ou o Dr. Sebi, eu confesso que eu não sei onde que é o acento, né, eita, como é que falou? Oxítona ou paroxítona, né? Confesso que eu não sei se é Dr. Seb ou Dr. Sebi, mas esse é um doutor muito valioso. Isso, é o Dr. Milton Mills, isso mesmo. O Dr. Seb, ele é um doutor muito valioso, né, que infelizmente já regressou, mas ele deixou muito estudo bacana aqui pra gente. Ele também tinha uma alimentação mais natural, né, uma alimentação... eu nem sei se ele se alimentava muito de coisas cozidas, né, ou se ele não se alimentava de coisas cozidas, mas ele era tão assim, ele foi tão marcante para mim, né, que ele descobriu a cura para a AIDS, né, e é uma história bem pesada isso, uma pena não ter tanta visibilidade, mas ele conseguiu a cura para a AIDS, ele foi processado, né, por calúnia, ele levou, acho que cerca de 30 testemunhas, né, no júri, que ele, né, conseguiu provar que ele realmente curou a AIDS. Ele foi absolvido, ou seja, se ele foi absolvido, significa que ele conseguiu provar que ele tinha a cura para a AIDS, né? E, infelizmente, esse sistema é tão cruel que, de alguma forma, conseguiram colocar ele na cadeia novamente e ele acabou falecendo, né? Então, é um sistema que não quer que a gente descubra a cura das coisas, não quer que a gente seja autossuficiente. É um sistema que quer que a gente dependa dele. Para a gente depender desse sistema, a gente precisa ficar doente, né? E, obviamente, não é um doente que eu tô falando da gente morrendo aí pelas esquinas, né? Mas é um doente de dependente químico mesmo, né? A gente depender dos remédios, né? Depender desse acompanhamento médico, né? O nome dele é Dr. Seb, S-E-B-I, Dr. Seb. Tem também o doutor Laila África, que também já regressou, foi esse ano, inclusive. Um cara incrível também, muita coisa bacana. E ele tem um livro que é sobre o nutricídio, né? Infelizmente não tem esse livro não tem ele traduzido, né? Mas a gente está tentando fazer aí um trabalho para conseguir traduzir ele. E é também muito bom, né? É sobre a perspectiva dos norte-americanos, mas é um livro, sem dúvida, muito também importante aqui para a gente, né? Porque ele fala sobre a diáspora, né, de um modo geral. Então, a diáspora norte-americana, também a gente consegue fazer esse contraponto com a diáspora brasileira, né? Que também somos nós que sofremos com todo esse sistema, né? Bom, esses são alguns nomes, e tem também pessoas que não são doutores, mas são pessoas que compartilham conteúdos na internet, né? Tem a Carol, do AfroSoul, não sei se todos vocês conhecem, também é vegetariana, também faz um trabalho muito bacana. Tem eu, se vocês quiserem também acompanhar o perfil no Instagram. Então, a gente faz esse trabalho de tentar resgatar mesmo a nossa comunidade, né? Para fechar, eu queria falar aqui sobre uma coisa que eu sempre converso com o meu companheiro, do que é preciso para a gente ser autônomo, né? Para a gente não ser dependente do Estado.
E aí a gente sempre falava que era a alimentação, a energia, né? E água, né? E essas são as 3 coisas que a gente pensava muito, porque são as 3 coisas que eventualmente faltam aqui em casa, né? Comida, energia, né? Que a energia aqui na favela é péssima. E água, né? A gente tem um grande problema aqui de abastecimento de água. E, por exemplo, hoje é dia de cair água e hoje não caiu, né? Inclusive, isso é uma questão, né? Vocês sabem o dia que cai água na casa de vocês, né? Se vocês sabem o dia que cai água na casa de vocês, significa que falta água na casa de vocês, porque vocês têm que ficar atentos ao dia que cai ou não cai água. E se você não faz ideia do dia que cai água na casa de vocês, é porque vocês nem precisam se preocupar com essa questão. Então, é bom a gente ir fazendo esses trabalhos, né? Para ir pensando, né? Caramba, o quão privilegiado eu sou, né? Mas não o privilégio naquele senso comum, né? Que ficou a moda, reveja os seus privilégios. Não, é no sentido real da palavra, né? O seu privilégio de não precisar se preocupar com o dia que vai cair água, né? Então, a gente sempre falou sobre isso, né? Sobre essa autonomia. Então, a gente tem aqui alguns planos, né? De conseguir construir a nossa horta, né? A gente já tem aquelas coisas pequenininhas e humildes, mas a gente vai tentando crescer. O sistema de água, né, a gente já tem aqui uma cisterna e como a gente mora numa laje, né, ou seja, a gente mora numa ribanceira, né, num terreno que é suspenso, um poço, por exemplo, não é muito possível aqui. Então, a gente tem esse sistema de cisterna, a gente também está procurando algum outro tipo. E energia, a gente quer muito botar energia solar ou até mesmo energia eólica, porque aqui venta muito, venta muito, venta muito. E aí a gente depois pensou em mais uma coisinha que deveria ser incluída nessa autonomia, que é o esgoto, né? Porque a gente esquece completamente do esgoto. E seria muito interessante a gente pensar em sistemas, né, que são autossuficientes, né? Uma própria casa consegue gerir tudo isso, né? Inclusive o próprio esgoto, né? Ou até mesmo um ciclo fechado numa comunidade, né? Que não precisa ir para tão longe, né? Porque se você pensar, caramba, uma cidade inteira tem um sistema único de esgoto, é por isso que a gente tem tantos problemas, e por isso que, inclusive, a gente não consegue fazer o descarte correto, né? Descarte, entre aspas, correto, desse lixo, porque a gente tem essa ideia de falar jogar fora, né? Mas não existe fora, só existe dentro, né? Que vai ser sempre dentro do planeta Terra. Então, ter esse sistema de fossa ecológica, né? Tenho estudado muito também, falando sobre realmente como uma energia renovável, né? Na verdade, você pode usar essa água que é dividida em categorias, né? E a água que a gente usa no banheiro ela é a mais suja, né? Mas existe maneiras de fazer esse reaproveitamento, de fazer essa reciclagem para que ela seja destinada para o lugar correto, né? Como, por exemplo, uma fossa de bananeira, né? Então, pensar que, caramba, as necessidades que eu faço no meu banheiro, elas poderiam ser destinadas para uma bananeira, obviamente com essa estrutura feita corretamente, né? E eu não preciso me preocupar que isso está indo para um lugar que eu não sei onde é, né? Eu não preciso me preocupar que isso está indo para o aterro do Caramujo, que eu falei aqui antes, né? Que as pessoas que moram lá no Morro do Céu têm a vida expostas, né, de uma maneira completamente desumanas, né? Então, pensar nesse sistema sustentável todo, né? Acredito que a Ana vai falar um pouco agora sobre isso. E falar aqui, compartilhar com vocês que eu tenho pensado muito sobre agricultura e tentado entender mais esse sistema, porque a gente precisa, de uma vez por todas, quando falar sobre isso, pensar no coletivo, né? Porque sempre quando a gente fala, monta sua própria horta, a pessoa fala, mas eu não tenho espaço aqui em casa. Tá, mas você já tentou ver com o seu vizinho, né? Você já tentou ver com o seu vizinho se vocês conseguem fazer um plano de horta para atender a sua casa e a casa de quem está do lado dele, né? E aí você vai ter uma horta
que vai atender 3 casas, né? Então, quando você começar a pensar no coletivo e não só no individual, você consegue fazer melhorias na sua comunidade, né? A gente já tem essa tecnologia muito forte nas favelas, né? Inclusive, é por isso que as pessoas chamam de comunidade para amenizar, né, a favela. A gente já tem essa tecnologia de comunidade muito forte, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue estruturar ela como poderia, né? Ela poderia ser muito mais do que já é. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre agricultura e sobre como seria empoderador a gente conseguir alimentar toda a nossa comunidade através de nós mesmos, né? Sem depender do Estado para isso. É isso, Mari. Ai, Thalita, muito obrigada pelas palavras, e o WhatsApp aqui dos grupos estão bombando, porque enquanto você falava, as ideias só começaram a surgir, as pessoas já estão querendo se articular e colocar tudo em prática. Que eu me lembre, nós temos uma aluna aqui que é do Caramujo, eu não sei se tem mais pessoas, depois a gente pode conversar sobre isso no momento da discussão e tal. Então, eu vou logo passar a palavra, primeiro agradecer e passar a palavra para a Ana, para a gente seguir. Olá, uma boa tarde a todas e todos, né? Pelo que eu estou vendo, somos maioria por aqui, mulheres. Gratidão aí às minhas companheiras que estão assistindo, Valdirene, a Lígia. Gratidão pelo convite, pessoal. É diferente, né, essa ferramenta que eu não vejo com quem eu estou falando diretamente, com vocês, no caso. Então, deixa eu imaginar aqui essa roda. Ah, obrigada, Val. Porque eu acho que o nosso maior desafio é quebrar essa barreira da tela, né? A Val sabe, né, que nossos encontros de agroecologia é muito abraço, é muito cheiro, é muito afeto, né? O bolinho que está ali na mesa que alguém testou é a jaca, né? Se não é da Ana, é a jaca das outras companheiras. E assim, né? Só quebrando o gelo. Então, Ana, desculpa te interromper. Como você falou, né, para não ficar falando para uma câmera, uma coisa esquisita, a gente abriu as câmeras. Se a conexão começar a ficar muito ruim, começar a cair, a gente volta a fechar as câmeras, mas aí você já vai ter a nossa imagem da nossa cara aí. Tá ótimo. O meu companheiro subiu. Eu fui na vizinha, ela não estava. Aí meu companheiro subiu, desceu, desmontou, reconectou e tô aí. Gratidão aí pela paciência, né, pessoal? Se vocês também começarem a ouvir falhando, aí vocês me avisam. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com as mulheres, não assanha o formigueiro. Pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com nós todos, não assanha o formigueiro. Renata Souto, numa das lives, colocou e foi muito forte. No momento que a gente mais precisa estar de mãos dadas, é o momento que a gente não pode dar as mãos. E como faz? E como se mantém vivo se a gente vive das nossas relações e das nossas trocas? Seja na favela, que essa favela é quilombo, né, Thalita? Seja no movimento agroecológico, seja entre nós mulheres, que quando eu vejo a Val, me emociona, porque são 6 meses que a gente precisou dar a volta por cima e continuar. Mas essa volta por cima, nem todo mundo está no mesmo furacão. Essa volta por cima nem sempre é fácil. E essa volta por cima, eu vou começar falando do lugar de minha fala, de mulher preta, pobre, favelada, de mulher periférica, como diz Sani Souza. Eu estou falando da Serra da Misericórdia, uma área de proteção ambiental e recuperação urbana que está dentro do complexo de favelas da Penha. Eu agora estou, para localizar vocês de Niterói, entre a favela do Juramento, à minha direita, e a favela do Complexo do Alemão, à minha esquerda. A Penha, gente, ela, como muitos bairros aqui na cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida por uma linha do trem, o lado de lá e o lado de cá. E dentro da favela existe uma outra divisão. Quem está no asfalto
e quem está dentro do morro. Eu estou dentro do morro, plantando agroecologia, plantando novas formas de viver e de resistir, porque a nossa vida é por um triz, com ou sem pandemia. A polícia entra todo dia. E aí, camarada, como é que eu posso fazer? Lutar. E como a Thalita disse, porque são muitas referências, essa mulher é demais, gratidão por partilhar uma mesa com uma mulher preta, uma mulher que me fez, o tempo todo, no momento da reflexão da minha fala, ter que parar para anotar, porque a sincronicidade, né, e esse juntar de mesas foi bem especial, eu agradeço. Então, vocês já sabem de onde eu estou falando e vocês não sabem quem eu sou. Eu sou a Ana Santos. Na verdade, Ana Paula da Cruz Santos. E eu me renomeei como Ana Santos. Queria ser diferente, né? E quando a gente quer ser diferente, a gente se dá logo o nome. Né, Thalita Flor? Essa diferença me fez, desde os 8, 9 anos de idade, querer ser professora. Eu entendia que ler, quando eu comecei a ler, que foi um esforço muito grande para minha mãe, eu comecei a entender que aquilo era abrir a janela das almas, né? É quando você começa a ter a oportunidade de conhecer o que você não conhece e de ir além, na busca desse infinito. Então, a educação trilha, como as águas do rio, as águas das quais nós mulheres nos encontramos. Nessas águas eu chego na agroecologia, muito embutida na educação popular, porque quando você faz, né, tá ligada à linha da educação, eu acho que as professoras aí podem dizer, a gente começa a quebrar essa narrativa, né, essa forma de educação tão certinha, né, tão padronizada que a gente na escola precisa ter. E como é poder voar se eu estou presa dentro de uma sala de aula? Esse é um grande desafio. É o mesmo desafio que a gente na pandemia está tendo, como é continuar sem muitas das vezes conseguir continuar. O SEM, gente, instituição da qual eu participo da gestão, é uma organização sem fins lucrativos que está no Complexo da Penha desde 2010. A gente já passou por perdas de sede, já passou de reformulações, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque ele é longo, mas vou, né, passar para vocês que o SEM é um movimento de pessoas que acredita que a agricultura urbana vai para além do plantar, mas do cultivo das relações. E somos centro de integração, porque se a gente não viver integrado, nada é possível. O conhecimento, né, como diz Paulo Freire, só é conhecimento quando você consegue partilhar, né? E esse espaço ele veio para partilhar. Ele não veio para ensinar, ele não veio para levar, mas ele veio para andar com e para resgatar as culturas alimentares aqui dentro. E no meio desse trajeto, a gente, em rede, né, com escola, clínica da família, a SPTA, a Rede Carioca de Agricultura Urbana, a gente cria arranjos locais produtivos na cidade. Esses arranjos locais tinham como eixo central trabalhar o tema da agricultura urbana, que, se vocês não sabem, na cidade do Rio de Janeiro não se é reconhecido que tem agricultura. E isso reflete na alimentação que chega na escola, isso reflete no valor do alimento que a gente paga, isso reflete na quantidade de venenos que está na nossa mesa, isso reflete na quantidade de impostos. Mas voltando, né, falando do arranjo local, essa rede, né, com a proposta de trabalhar a agricultura urbana. E aí chega a pandemia, né, a gente cheio de visitas de quintais, né, quando você chega no quintal de uma amiga, quando você chega no quintal da vizinha, para você produzir agroecologia, né, para você fomentar aquela agricultura. Gente, aqui é a Roça da Penha. Todo mundo quer plantar, todo mundo planta, e quem não planta é porque as condições dessas pessoas hoje não dão. Então, para que essas condições dessem, a gente começa a fazer o quê? A pensar, a partir da tecnologia social, da academia, da universidade, da extensão, escola técnica, porque é de fatores fundamentais essa soma de saberes, esse fortalecimento comunitário só se dá quando a gente dialoga dentro e fora. E quando a escola está junto. Que horas que a gente vai praticar o nosso conhecimento? Às vezes a gente fala assim, caramba, tá aprendendo isso, não vai dar em nada, porque isso aí eu não vou aprender.
não vai dar na minha vida. Se você agora, enquanto está estudando, não começar a colocar em prática, realmente não vai dar em nada. Ou a gente caminha para um status, que é esse falso status que a Thalita colocou aí, e é a corrida dos ratos, a gente o tempo todo querendo ser melhor do que o outro, ou ter o que o outro tem, ou ter o que a televisão tem, né? Então, esse resgate, esse trabalho, né, ele parou, como eu falei, tinha as visitas, por conta da pandemia. E aí, gente, como continuar? Um trabalho que é boca a boca, que é na escola, que é na clínica da família, que é na Arena Carioca de Cro, que é em rede, com a Rede Carioca de Agricultura Urbana. É difícil, né? Pensar que a gente, de um dia para o outro, a gente teve que se repensar, remodelar e viver de forma diferente. E aí eu chego na agroecologia. A agroecologia, ela propõe uma vida diferente. Ela é uma técnica, ela está na academia, mas ela também é um modo de vida. É um resgate de cultura, é um resgate da forma de plantar e de se relacionar com você e com a terra. E nessa relação, a pandemia não fazia parte. Então a gente começa, né? Quando eu falo a gente, o tempo todo é o arranjo, né? Essa rede, o SEM, e muita gente que está aqui morando, né, dentro do território. Começa na comunicação, porque comunicar e comer são duas coisas essenciais para a vida. Principalmente no momento que você tem uma pandemia que você precisa comunicar. Então a gente começa de pó, desce as escadas, a favela aqui no Rio, né, e aqui no complexo, ela é muito caracterizada por escadas, porque a gente está no alto, né? Eu estou no alto, de um lado eu tenho uma pedreira explodindo, hoje uma pedreira nacional, né? Eu estou do outro lado da cidade, né? Cidade, bairro, como se não fosse cidade, mas a gente se pergunta o tempo todo, né, se favela é cidade, se a gente está tão descolado da cidade em relação a direito. Então, nesse processo de escuta, né, a gente começa a cadastrar as pessoas e entender qual seria a maior necessidade ali. Porque fazer assistência não era o nosso objetivo, e a gente nem sabia fazer. Já que eu estou falando de autonomia, de agroecologia, de plantar as nossas culturas. A gente começa a ouvir para entender se é assistência ou se eu estou trabalhando soberania alimentar nutricional no momento mais preciso que a favela vinha passando. Você imagina o que é para a gente que trabalha com agroecologia, acreditando no plantar, trocando sementes, resgatando culturas, você ter que se deparar com uma cesta básica desse tamanho e entender que você está fazendo soberania alimentar ali. Porque entender que naquele primeiro momento as pessoas precisavam comer. E quando as pessoas me mandavam imagens dos pratos que estavam fazendo dentro de casa, o retorno de como era receber aquela cesta, ali ficava evidenciado de que naquele momento a gente precisava colocar arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar. Porque a família triplicou. A criança não está na escola. Ela come 4, 5 vezes ao dia. Você é ansiosa, gente, eu já engordei quase 8 quilos. Você é ansiosa, você come mais, né? Então, como é que era dar conta daquilo tudo? O auxílio emergencial, ele demorou pacas, ele demorou muito. Mas a fome, ela não espera. Então, nesse processo de escuta, é claro que a gente precisava fazer um cadastro, porque também era um momento que eu podia acompanhar mais de perto. E disputar uma narrativa entre o tráfico e a igreja, que são os dois grandes poderes dentro da favela. E nessa disputa de narrativa entra a gente, trabalhando pesquisa, comunicando, fizemos materiais junto com o Instituto de Nutrição da UERJ, como tirar máscara, como coloca máscara, quantidade de alimentos que uma família precisava, como tratar a doença. Eu lembro a Baiana, como tratar não, identificar. Eu cheguei na tenda da Baiana no início, eu falei, da Baiana, eu posso colocar esse cartaz aqui, bote filha, isso aí a gente tem que saber, porque o que fala na internet não está claro. Apesar da televisão estar falando o tempo todo, ela não comunica diretamente para quem ela precisa comunicar. Então, a gente utilizou muito material de outras favelas, a maré, né, muito forte,
a Rede Carioca, né, a partir do GT de comunicação, né, a nossa própria comunicação do Arranjo Local Penha. Só que a gente passa, né, de um estágio muito mais receptivo, porque quando você cadastra, você tem um processo de escuta e você tem um entendimento do que o outro está passando. Então, a gente começa a avançar no segundo mês com as cestas agroecológicas para 200 famílias, as 200 famílias cadastradas. Ah, Ana, mas tem muito mais na favela, mas a gente teve que fazer um crivo de território. A gente colocou do início da escada, que é no final da Imoré, até a próxima porta da porteira. Por que isso, gente? Porque para não ser assistência, tem que ser acompanhamento. Tem que ter um trabalho em cima dessas doações. Ali, como as grandes empresas, né, que se aproveitam de próprias guerras para ganhar dinheiro, né, criando produtos cada vez mais com glutamato, por exemplo, a gente também tinha oportunidade de chegar na casa do morador. A gente tinha oportunidade de dialogar direto e de chegar em pessoas que no cotidiano a gente não via, porque estava no sobe e desce da ladeira diária do trabalho. Marcelo, segura aí o Tarumã, por favor. Desculpa, gente. Que está na ladeira diária do trabalho, né? Então, caramba, Dayana, Sandrinha, Vanessa, em casa, mães de crianças que a gente atendia na colônia de férias e que a gente não conseguia ver. Então, a gente parte para um outro momento. Eu não sei como é que está o meu tempo aí, né? Que eu falo pra caramba. Vocês me avisam aí com 5 minutos, por favor. Então, a gente chega para um outro momento, que é qualificar as doações. Né? Então, a gente tem um processo de escuta e doamos o que todo mundo doou, que era o necessário: comida, material de higiene, né? de cuidados, livros, né? Só que a gente começa nesse diálogo, e quando você abre diálogo, né, em um diálogo que chega via transmissão do WhatsApp, um diálogo que chega via cartaz, um diálogo que chega via áudio, podcast, esse diálogo ele começa a ser qualificado no sentido de que, caramba, o sabão pode ser óleo de cozinha reutilizado. E as mulheres podem fazer um curso. Várias companheiras fazer um curso com a Tádzia. Inclusive, o curso de saboaria dela artesanal deve estar aberto e é muito bom, gente. Então, vamos fazer curso. E vamos começar a produzir o sabão da nossa cesta. Isso gera dinheiro, a SPTA compra, retorna para as cestas, e a gente ainda consegue recolher o resíduo, porque, caramba, na pandemia o lixo cresceu pra caramba, né? Principalmente com a quantidade de cestas que são dadas, né? Só com alimentos industrializados. Então, a gente começa a fazer esse diálogo mais afinado e começa a entender que o que a gente precisava ali era continuar o nosso trabalho, era continuar fortalecendo os quintais produtivos na favela, era continuar com os encontros, mesmo que individuais, só dá eu e você, então vai ser eu e você. A gente começou a entender de que essa era a hora de, na hora das entregas das cestas, a pessoa entender que ela pode ampliar ou iniciar o plantio. E como a Thalita falou, que é muitas nossas propostas, quando a gente pensa o local que a pessoa pode plantar, muitas das vezes não é na casa dela, mas é no terreno do lado, é na casa da vizinha, e ela produz muda, a outra rega. Então, começar a fortalecer isso ali dentro. Porque a gente ficou preso no nosso mundo, só que o nosso mundo é verde. E muita gente ficou presa no seu mundo, mas num mundo de tijolos, dentro de um prédio, sem poder sair. E aí está o valor de estar na Serra da Misericórdia, de estar dentro da favela. A doação das cestas, gente, elas só foram mais industrializadas nos 2 primeiros meses, porque eu comecei a mapear e vimos que muita gente estava doando, então a gente podia fortalecer mais a entrada de alimentos agroecológicos, o que, junto à rede ecológica, né, que foi o que a gente foi buscar diretamente apoio, à Rede Carioca de Agricultura Urbana, mas o nosso trabalho foi muito atrelado à rede ecológica, até hoje. Então, a rede montou campanha internacional, o SEM montou vaquinha, pedimos doação aos cestantes, né, que participam dos núcleos, e essa cesta agroecológica que ia para dentro da casa da família,
era bacana que gerava um burburinho. Como eu costumo dizer, a gente precisa gerar a nossa fofoca na favela. E essa fofoca precisa ser agricultura urbana. Escuta a minha. E nessa fofoca começa. Caramba, essa batata roxa é gostosa, hein? Ah, mano, eu acabei plantando, tá dando a rama lá. Nossa, esse aipim derrete na boca. Não precisa nem da panela de pressão. Tem como o agricultor trazer aqueles galhos lá não pra gente plantar? E nessa troca, a gente começou a pensar, então, vamos trazer o agricultor para cá? Já fez 3 meses de pandemia, a gente bota máscara, bota poucas pessoas. Então veio o Cosme do assentamento Terra Prometida. Ele foi para falar do alimento que ele estava entregando. E do valor para ele que era poder ofertar para dentro da favela, de um quilombo, que ele reconhece como um quilombo urbano, ele que vem lutando, que sua família vem lutando pela reforma agrária há anos, e que ele traz o tema da reforma agrária para dentro da favela, que a gente sabe como o MST é recriminado, né, que a gente aprende a recriminar o que é nosso. Então, aquilo foi muito histórico. E a partir dali a gente continuou. Ah, vamos fazer então um bolo de aipim, porque o morador só come aipim cozido ou frito. Ah, vamos fazer uma torta do aipim salgado da Bibi, porque eles só comem do mesmo jeito e a gente acaba esquecendo. E aí a gente chega na cozinha, que é o que eu domino aqui, gente. Eu também gosto muito de cozinhar, trabalho muito com jaca verde, apesar de não ser vegetariana. A gente começa a envolver as mulheres, né? Tem um trecho, né, do livro, ele está em PDF, Mulheres e Soberania Alimentar. Ele foi publicado pelo Pax e tem diversas falas da Vanessa Schott, tem umas falas bem, bem fortes, né? E por que eu vou ler um trecho dele? Porque eu estou querendo falar da mulher e por que essa mulher. Não é só porque eu sou feminista, não, né? Porque tá bem estampada aqui que somos mulheres feministas, né? E eu estou falando de feminismos e de feminismos negros, de corpos negros, mas eu também estou falando de um feminismo a partir da cozinha como trincheira de luta. Que muita gente coloca para mim que, Ana, você é feminista, mas está botando a mulher para a cozinha. Mas eu estou falando de uma cozinha emancipatória. Eu estou falando de uma cozinha de soberania alimentar, que eu escolho o que eu vou comer, que resgato culturas alimentares, como as plantas alimentícias não convencionais, como as ervas medicinais na minha mesa, no meu prato, no meu dia a dia. No Brasil, pode-se afirmar que o reconhecimento da contribuição das mulheres para a construção da agroecologia e para a promoção da soberania e segurança alimentar nutricional é fruto de um longo e amplo processo de luta política. Então, tem luta maior política nesse momento do que vencer essa batalha do coronavírus, de vencer essa política de extermínio, como o Thalita colocou, esse genocídio, né, a partir do nutricídio, porque no momento que a gente mais precisava e precisa ingerir alimentos saudáveis que pudessem nos ajudar a combater a doença, né, a gente estava sendo entupido de cesta básica. No momento que a gente mais precisava de água, porque toda favela falta água. Eu achei bem legal essa frase da Thalita. Se você sabe o dia da água, é porque falta água na sua casa. Exatamente. E a água, né, que não sei se vocês acompanharam, foi o que faltou logo no momento mais essencial, né? Então, esse trabalho com as mulheres de cultivar os quintais, né, de resgatar as ervas medicinais, de junto ao GT Mulheres da Articulação de Agroecologia, trazer a cesta do cuidar-se, com homeopatias, né, de Marjorie, com essências, né, do Grão de Luz, da Luísa, né, de cada companheira, porque a gente ali precisava falar com a mulher. E se eu chego para ela e falo assim, companheira, tô vendo que você está muito atarefada, né, seu marido está sem, eu não vou ser ouvida. E se eu for ouvida, eu vou ser interrompida. Então é a cozinha, porque eu estou cozinhando e você vai comer, né? Você é homem, macho, é alfa, né? Só que, na verdade, eu estou usando aquele processo de cozinha para conversar, para falar, para articular e para se organizar. E essa organização gerou, né, renda, gerou a integração, gerou a reformulação
da metade de toda a escada, com nascendo um canteiro agroecológico. Gerou a reforma na casa do quintal da Sandrinha e agora está gerando uma associação de moradoras e moradores e amigas e amigos da Serra da Misericórdia. E aí a gente continua caminhando. E aí a gente continua seguindo. A gente precisava reconhecer essa mulher aqui nesse momento, né? Que ela mais ficou sobrecarregada, que os pesos mais caem sobre ela, que a violência doméstica dobra e a autonomia, a geração de renda era um momento importante. Ela se sentir firme, unida, era outra. E, como eu disse, a própria geração de renda, que foi com sabão, que foi com bolo de aipim, que foi com o almoço agroecológico, onde a gente entregou cozido. As pessoas de fora podiam pagar para os moradores pagaram, gerou renda, gerou soberania alimentar, gerou integração. A cisterna, porque a gente precisava de água, e eu falei, não vou pedir carro-pipa, a gente pode pedir uma cisterna, porque é um plantio, então a gente começou com uma campanha de uma cisterna de 21 mil litros, hoje está em construção uma cisterna de 72 mil litros, e essa gestão da cisterna é feita a partir das mulheres, e olha, gente, eu vou falar para vocês, que está sendo feia, porque é um machismo muito forte, né? E tem ambientes que as pessoas acham que são dos homens, como da obra civil, né? Tá aí o telhado rosa aí, que faz um brilhante trabalho, só mulheres, né, nessa trincheira. E eu e as mulheres somos as mulheres que apoiam a obra, né, que faz essa coordenação e que começou a se chamar, desculpa, de cozinheiros, porque a gente também entregava o almoço. E aí a gente teve que fazer uma reunião para entender, olha, se está faltando alguma coisa, é a fulana que é responsável, é o que compra, a coisa. Não, mas isso aí a gente pode resolver, a gente não vê função para vocês, porque é só mesmo para gastar dinheiro. Então você imagina, né, gente, que territórios que a gente vive, que o machismo ele é tão opressor que ele afasta. Só que para mim ele fortalece. Foi a hora que eu me senti mais forte, minha mulherada, falei, não, vamos embora, vamos sacudir, vamos seguir o trabalho e vamos ser reconhecidas nesse território. Porque quem manda é o homem, né? É o pastor ou é o chefe do tráfico. Imagina um monte de mulher preta mandando aqui dentro. Rebuliço, né? Então, ação ainda da pandemia. Teve o SOS Agricultura Urbana, a gente produz, né, mudas, o Telhado Verde produz alimentos, então tudo estava empacado, né? Porque eu participo da Feira Agroecológica na UERJ, na Feira Orgânica de Olaria, na coordenação, né? Comercializando alimentos, vendendo jaca agroecológica, tapioca, e de repente parou, né? Então, como continuar, né? Como eu coloquei, o próprio auxílio demorou muito, então a gente criou uma teleentrega, SOS Agricultura Urbana. Eu acordei com isso, falei, SOS Agricultura Urbana. SOS plantar. A gente precisa plantar. A gente precisa plantar nesse momento, principalmente por higiene mental, é tão bom botar a mão na terra, essa troca. A gente precisa plantar para sobreviver. A gente precisa plantar para ter autonomia e independência. Então a gente começou a interno doa, Leopoldina ganha 10% e para fora paga uma taxa de R$20. E isso tem sido muito positivo. Essa agricultura urbana, ele gera renda hoje para 4 famílias, né? Então, a gente, né, precisa ampliar, mas foi uma boa experiência de comercialização online, de coisa que eu nunca tinha imaginado, porque eu amo feira, amo falar, e vender online é muito desafiante. E tem uma coisa também que foi muito importante, né, de ações de pandemia, né, com foco na soberania alimentar, é a produção de conteúdo, né? Então, foram escritos artigos, a gente está escrevendo junto à Rede Ecológica um livro de receitas com alimentos da pandemia, podcasts, matérias, revistinha online, né? Então, é também um momento que deu tempo da gente produzir os nossos conteúdos, né? E disputar, porque é uma disputa, né? É uma disputa. A gente precisa disputar o tempo todo o nosso espaço.
A gente precisa afirmar o tempo todo que a gente está vivo. A gente precisa afirmar o tempo todo que a gente existe e está ali. E esse sistema, né, de adoecimento que a Thalita traz, o mental ele também nos adoece, né? O racismo, né? A exclusão, o alimento que está nessa prateleira e não está na outra, a própria cultura alimentar, né? Que é reduzida. Você encontra no mercado 5 verduras, né? Quando você chega na agroecologia, você tem milhares de espécies, né? Então, eles vão banindo e vão encaixando a gente em caixas. E para falar de soberania, né? De ser soberano, de escolher aquilo que você quer comer, só entendendo que comer é um ato político. E o que eu escolho influencia no meio que eu estou, influencia nas formas de trabalho, influencia no que alimento que chega na merenda escolar, né? Que com a pandemia não teve o repasse da agricultura familiar, né? Então, essa influência, a gente pode ter autonomia, a gente pode dar a volta e a partir da agroecologia, da agricultura, do feminismo, do fortalecimento da mulher preta, que está na base da pirâmide e que ela estremece toda a base, e de evidenciar que se tem racismo, não tem agroecologia. E o maior racismo que há é a própria exclusão que a gente na favela, nas periferias, é submetido todos os dias. Para encerrar, o novo chefe de polícia da Civil entrou. Sua primeira fala de declaração foi: eu preciso de armas, eu preciso de tanques, eu preciso me preparar para entrar para a favela. E ali eu não vi em nenhum momento, eu preciso ampliar, a gente precisa ver o esgoto, ver o saneamento básico, saber como é que estão as condições da água, da educação, porque um povo educado, né, um povo que tem todo acesso, num lugar onde o acesso chega, a violência não tem vez. Né? Então, que sejamos nós, né, que em cada microespaço, né, tem a Associação das Caboclas lá, tem os quintais produtivos da colônia, tem a Thalita, tem o IF, que dentro do IF tem um grupo de alunos. Se a gente não se movimentar, a gente não sente, né, como diz Rosa Luxemburgo, os grilhões que nos aprisionam. E eu acho que a pandemia fez a gente sacudir e ver como é escancarada a desigualdade social, mas como também somos fortes, e como a agricultura é essencial para uma vida melhor, para a construção de um território de bem viver, autônomo, antirracista, antifascista, antimachista, onde o ir e vir seja direito e que eu possa ir e vir. A maternidade. Já parou para pensar? Para mãe pobre, preta e favelada, para mãe solo. Precisamos dar conta e estar sempre pronta. Criar nossas crias, cuidar do nosso lar. Sem amparo, sem estrutura. E quem cuida de mim? Cuido da madame, cuido dos seus filhos. Lavo, passo, aspiro, refaço. Sobe, desce, limpa, passa. Seca, seca. E vivo sonhando voltar a plantar. Cozinho os melhores pratos, mas sempre fico de lado. Mas as sobras que me restam, e por um triz, nesse trem cheio, não azeda, arrumo bonito no prato, como se fosse o primeiro pedaço, para deixar meu rebento feliz. Gratidão, pessoal. Gratidão pelos ouvidos, gratidão pela troca. Eu me chamo Ana Santos e essa poesia nasceu em julho de 2009. Um abraço. Muito obrigada, Ana.
Muito obrigada, maravilhoso ouvi-la, sempre, sempre. Gente, depois de ficar arrepiada o tempo inteiro ouvindo Thalita e Ana, eu queria abrir para todo mundo que tenha comentários, dúvidas, as ideias que surgiram enquanto as nossas convidadas falavam, todo mundo com 1000 reflexões, então eu queria que a gente usasse esse momento. Provavelmente a gente vai atrasar um pouquinho, porque houve o atraso no começo, então, mas a reunião está sendo gravada e a gente vai disponibilizar posteriormente, então, quem puder ficar para esse debate, eu acho que pode ser muito rico, então elas me autorizaram a abrir para discussão, mesmo que seja rápida, então a palavra está com vocês. Se quiserem, é só colocar no chat. Um de cada vez, gente. Hoje estão me ouvindo? Eu ia escrever, mas estou com preguiça, gente. Vou falar. Peraí, acho que eu consigo colocar a câmera. Bom, primeiro agradecer as falas inspiradoras, né, de vocês duas, assim, deram uma aula pra gente. E faz a gente pensar muito, né, aqui a partir do nosso lugar de trabalho, da nossa vida, um pouco do que a gente vem fazendo no IFRJ, né? E vocês inspiram muito a gente, eu acho que vocês acabaram de falar uma série de questões que nos provocam a pensar no que a gente está fazendo, né? Eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem na incubadora e acho que vocês também inspiram a gente a pensar, né? Eu acho que a Ana, que é uma mobilizadora nata, assim, né? Eu queria a Ana comigo, trabalhando na incubadora, né, ajudando a gente e nos mostrando como fazer esse trabalho de base, né, porque é educação popular na veia, né, esse trabalho aí cotidiano, incansável que a Ana né, é uma inspiração para a gente, é uma força, realmente muito entusiasmante, né, e estar com você também na rede ecológica mais ainda, né, eu acho que a rede também mostra esse poder do coletivo, e vocês duas como liderança sabem disso, né, como esse esforço que a gente tem a partir dessa nossa construção da incubadora aqui no campus, de formação de coletivos, né, de usar esses espaços institucionais para somar nesse sentido. E eu que venho da trajetória da economia solidária também, é um trabalho incansável, que não tem fórmula, que é o diálogo, que é a tentativa e erro, que é a experiência, né, a agroecologia no mesmo sentido. E eu estava lembrando uma coisa até dos primórdios da economia solidária, ela surgiu de um grupo de consumo, não surgiu, né, acho que talvez a palavra não seja essa, mas uma das resistências no período da Revolução Industrial, se a gente for falar dessa construção da resistência direta ao capitalismo no processo industrial, foram os pioneiros de Rochdale, não sei se alguém já ouviu falar. Foi uma primeira cooperativa de consumo, né, naquele processo de exploração da Inglaterra. E aí é interessante, né? Isso foi em 1844. Estava lembrando disso ontem. Falei, gente, olha como que as coisas não são, como que né, o 1500 está hoje, como o 1800 está hoje, né? E esses pioneiros surgiram porque já naquela época os alimentos eram contaminados, eram manipulados, mas as pessoas não achavam alimento de qualidade, né? E com preço adequado. Então, eles fizeram uma cooperativa que formulou princípios que a gente tem até hoje para a economia solidária, né, de participação, de adesão voluntária, de autonomia, de trabalho, né, coletivo, de controle democrático. Isso é interessante perceber como a própria origem de uma resistência no trabalho coletivo, ela vem dessa questão alimentar, assim. E esse trabalho de formar coletivos, né, da agroecologia, ele é muito sensível, né, todos os relatos da Ana, né, pegar pela barriga mesmo, é uma estratégia muito legal, assim, né, as pessoas, e a gente tem um trabalho no campus imenso com os alunos, né, se a gente for olhar, claro, agora o contexto é diferente, mas o que os nossos alunos estão comendo,
como é que eles encaram essa questão, comendo ou não comendo, né? Como é que os pais deles veem isso, como é que relaciona essa questão, né, que vocês trouxeram forte de raça, de gênero, de classe, né, do tipo de coisa que comem. Isso é um tema muito sensível, né, pelo menos em algumas turmas que a gente trabalhou, teve um ressoar muito forte, assim, e a experiência de vocês aqui é muito inspiradora. Eu acho que a gente pode pensar em projetos conjuntos, né? A própria Ana, quando eu estava falando com ela uns anos atrás, que a gente ia para o SAPê, já tinha se disponibilizado a fazer esse trabalho de mobilização. E precisamos muito, Ana, muito, muito, porque muitas vezes o cotidiano institucional nos traga, né? Reunião, aula, aquela coisa fechada, trancafiada, né? E a ideia da extensão da pesquisa e do próprio ensino é ir para fora, né? Então, a gente somar nesse processo de mobilização, até por conta da Thalita, que é a nossa vizinha, né, e tá também com essa experiência. Eu queria pedir que a Thalita falasse um pouco mais do trabalho que ela faz, né, assim, se desse tempo, não sei se dá tempo de descrever, e é um pouco isso, também não quero ocupar mais tempo, não. Obrigada, gente. Thalita e Ana, a gente tem um outro inscrito, que é o professor Tauan. Vocês acham que eu passo a palavra e depois vocês fazem os comentários tudo de uma vez? Eu acho. Tá bem, então. Então, vou passar a palavra para o Tauan. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiro, parabenizar, né, pela fala maravilhosa de vocês, né? Para mim é muito, muito bom, é muito enriquecedor ouvir falas como as de vocês. E a minha fala vai um pouquinho no sentido do que a Lígia também falou, né? Não sei se era até o Caetano querendo falar no final da fala da Lígia, né? Mas a gente tem um quadro lá no trabalho que é muito grave, né? Desse nutricídio, né? Então, muitos alunos, eu até tenho a suspeita de que tem baixo rendimento e déficit cognitivo em função dessa nutrição inadequada, né? Subnutrição. E aí, para além das atividades de pesquisa e extensão, né, eu venho pensando, individualmente, né, eu não compartilhei com ninguém isso, mas como trazer essas questões para dentro do currículo escolar, né? E aí eu queria só saber o que vocês acham sobre isso, né? De que forma que a gente insere dentro do currículo escolar. Se é através de uma disciplina ou como se fosse um conteúdo, enfim, não sei, um conteúdo transversal, a maneira que vocês acreditam ser melhor, né? E que dialogue mais com a realidade desse nosso público que vem sofrendo tanto, né? Acho que é isso. E obrigado mais uma vez, meninas. Obrigada, Tauan. Então, vou aproveitar, gente, porque realmente todo mundo ficou mobilizado e animado. Eu vou passar para a professora Etiane, porque eu acho que as 3 falas vão se articular, e aí vocês podem fazer uma resposta mais robusta, talvez. Etiane? Oi, gente. Ai, muito obrigada, Thalita e Ana. Fiquei super empolgada. Aqui também sou professora da incubadora, né? A gente tem uma incubadora de economia solidária em implantação. Então, fiquei muito querendo que a gente pense mesmo ações, né, nesse território de abrangência do campus. Então, também queria saber mais, Thalita, né, sobre essas suas redes no Caramujo, e a gente pensar mesmo formações e apoios do IFRJ a esses coletivos do Caramujo, né? E também com o apoio da Ana, enfim. É basicamente isso que eu queria falar. E dizer que eu estou muito empolgada com tudo que vocês trouxeram. Legal, Etiane, obrigada. Então, Thalita e Ana, vocês podem se articular para falar. Vai falar primeiro, Ana? E pela ordem é você, não. Mas se você quiser, eu posso falar. Não, tá bom, eu falo, foi só pergunta mesmo. Bom, vamos lá. Eu acredito que eu faço um trabalho cultural no momento mais enfático com a linguagem circense. Não tanto como eu gostaria no momento com a gastronomia.
e com o teatro. Então, no momento, eu consigo dialogar com a minha comunidade muito mais com a linguagem do circo. Como eu falei no início, eu e meu companheiro, a gente atua aqui na cidade de Niterói e a gente trabalha muito mais nas zonas de especial interesse, porque é o que mais faz sentido para a gente, né? Se a gente é de periferia, a gente quer se apresentar também para a periferia, não que a gente não se apresente também em outros lugares, mas a gente acha que é um público que mais faz sentido para a nossa arte, né? E por conta disso, eu consigo, obviamente, ter acesso a alguns espaços que eu acredito que, se não fosse a linguagem circense, eu não teria acesso tão facilmente. Então, eu consigo, por exemplo, ter acesso a morros como Caramujo, Morro do Estado, Morro do Arroz, alguns morros em Santa Bárbara. Então, foi assim, digamos que o caminho foi aberto através do circo, né? E aí me faz ter uma percepção para outras possibilidades culturais, como a gastronomia e todo esse trabalho que eu faço em relação à alimentação. O meu foco atualmente, com a militância da alimentação, tem sido mais forte aqui na minha comunidade onde eu moro, que é um meio termo entre favelas, né, que não é considerada zona de especial interesse aqui, não é considerado favela, mas tem todos os pré-requisitos para ser enquadrado numa favela, né? Sem água, tá lá ok, oscilação de energia, tá lá ok, rede de esgoto péssima, tá lá ok, né? Descaso, falta de urbanização, tá lá ok. Então, favela, né? Mas ela, por ser muito pequena, por ser uma comunidade muito pequena, né? E não ter jurisdição de tráfico também, então tem todas essas coisas que acabam que ficam esquecidas pelo município, né? O município, ele gosta de tratar de lugares perigosos, né? Assim, no sentido de violentos, né? Então, se aqui não tem tráfico, não é muito interessante para eles dizer que está cuidando aqui dessa parte da cidade. Então, eu estou com alguns planos e estou correndo atrás agora da parte burocrática desses planos, que eu estou captando recursos para construir aqui na minha casa a sede da companhia Mala de Mão, né? E essa sede, na laje dessa sede, vai ter uma plantação, né? E eu quero alimentar parte da minha comunidade. Eu não vou conseguir alimentar todo mundo, né? Porque não tem espaço suficiente para isso. Mas eu quero alimentar parte da minha comunidade e quero convencer outras pessoas a também fazerem o mesmo, e assim, vamos supor, aqui é uma comunidade bem pequena mesmo. Acredito que 5 casas, 4 casas com horta, a gente consegue atender a nossa comunidade toda. É um projeto que vai ser extremamente difícil, porque lembra que eu falei para vocês daquele detalhe das marcas que são colocadas para a gente consumir, e ao mesmo tempo da não valorização do regional, né, e que são coisas que podem parecer contraditórias, mas não são os detalhezinhos desse sistema? Tem aí também os detalhes do sistema da nossa comunidade, da estrutura da nossa comunidade. Como eu falei para vocês, esse termo comunidade ficou famoso, né, porque Rico arranjou aí um meio termo para chamar favela e não soa muito ofensivo, né? E ele começou a chamar de comunidade. Mas quem é de favela também chama de comunidade porque a gente sabe que a gente é uma comunidade, né? Uma comunidade no sentido original e teórico dela, né? Do que é uma comunidade. A gente sabe que a gente é. Mas ao mesmo tempo que a gente sabe o que a gente tem os conflitos internos. E falando aqui da região onde eu moro, o pessoal é muito desunido. Muito desunido, muito. E não tem uma consciência, não sei se eu posso chamar de consciência mínima, mas porque o que é mínimo para mim pode não ser para o outro, né? Então também acho que falar dessa forma não é o ideal. Mas, por exemplo, eu ando 10 passos a mais para poder jogar o lixo onde o lixeiro passa. E tem gente que não quer dar esses 10 passos a mais e joga o lixo num campo abandonado aqui, que polui mais a nossa região, que deixa as nossas condições de vida piores, ao invés de
colocar na rua de trás onde o lixeiro passa. Então, são coisas que eu sei que vai ser essenciais para eu conhecer mais ainda com quem eu estou falando. Tem um método muito bacana que os estudantes fazem em Angola, que é um método de bolo e café, que é você bater na porta dos seus vizinhos com um bolo e um café e convidar eles para uma conversa, para você contar o seu projeto, contar os teus sonhos, né? E eles podem contribuir financeiramente ou não, né? Ou apenas ouvir um sim ou não já é o que você procura. E isso faz parte justamente dessa estruturação burocrática que eu estou fazendo para esse projeto acontecer. Eu vou bater de porta em porta, com um bolo e um café, convidar para uma conversa para a gente conseguir dialogar mais com essas pessoas e a gente atingir mais ainda a nossa comunidade. Eu soube desse método porque um pessoal estava falando outro dia na faculdade, né? Que financiamento coletivo é muito difícil porque as pessoas não contribuem e, meu Deus, não sei o que, eu já fiz de tudo, já divulguei em todos os lugares. E aí uma irmã falou assim, você já tentou bater na porta dos seus vizinhos? Mas é bater na porta mesmo. Aí ela explicou, igual um pessoal de Angola faz, não sei o quê. Você pega um bolo, café, convida a pessoa para conversar, conta quais são os teus sonhos. E ela falou que era real, que as pessoas contribuíam, sabe? As pessoas contribuíam. Igual contribui R$10, R$20, às vezes até mais, 100, 200 numa vaquinha online, a pessoa contribui real para você, pessoalmente, se você for lá e contar parte desse projeto, contar o que você espera. Então, toda essa parte burocrática, né, que eu estou articulando, vai rolar ainda, o financiamento coletivo e tudo mais, porque precisa fazer a obra aqui, precisa fazer várias coisas. Mas a ideia é que a gente consiga fazer esse projeto de horta, né, e que a comunidade entenda que ela é autossuficiente, né, e que a comunidade entenda que ela pode prover os próprios recursos, né, e que ela não precisa ficar dependente do Estado para isso, né? E também um projeto não só nas casas, né, nas lajes, mas também um projeto na escadaria, porque como a Ana falou, realmente lá no Rio tem muita escadaria, né, as favelas, e aqui onde eu moro especificamente é uma escadaria, né? É como se fosse uma favela de escada, assim. E atrás tem as ladeiras, mas a parte onde eu moro é a escadaria. Então eu também tenho um projeto de colocar plantas comestíveis, né, por toda essa escadaria, para que as pessoas possam cuidar diariamente daquilo ali, né, possam ter um contato diariamente com essas plantas, porque atualmente é mato, né? E uma plantinha linda que você fala assim, ai meu Deus, que lindinho, isso é um tomatinho, não é tomate, é mata-cavalo, que eu descobri depois. E justamente essa consciência também, né, de educação alimentar, né, para a pessoa não comer algo que não deve, né? Essa planta, pelo nome, né, vocês já conseguem imaginar que ela não é comestível, né? E então, ao invés de mata-cavalos, que sejam tomatinhos, né, por toda a escadaria, que a pessoa possa colher, né, punks, né, que a manutenção é mais fácil. Então, assim, é justamente esse diálogo, e esse diálogo ele pode ser feito dessa maneira mais caseira, que eu acho que foi o que a Ana falou muito, é o boca a boca. Olha, pode ter o marketing digital que for, a grana que você for gastar para mídia digital, o boca a boca supera qualquer propaganda. O boca a boca supera qualquer propaganda. E esse lance da fofoca que ela falou para mim, assim, foi tudo, eu vou passar a falar isso, porque a gente precisa criar as nossas próprias fofocas, e é isso, sabe? Eu acho que a maior articulação é o boca a boca. Então, no momento, eu estou assim, no momento, as articulações que eu tenho com as zonas de especial interesse através do movimento artístico com o circo, e o movimento que eu estou mais fincada, né, em relação à alimentação é aqui onde eu moro, na minha própria comunidade. E o Caramujo eu já morei lá, né, então por isso que eu falei um pouco da relação de lá. Eu já morei lá durante 2 anos, e aí depois eu voltei para cá onde eu estou. É isso.
Eu entro direto? Acho que é, né? Prazer, Thalita, mais uma vez, né, partilhar essa mesa. Muito obrigada aí, meninas. Lígia, bom te ouvir essa vozinha desse pequenininho. A Lígia trouxe uma coisa que foi muito, muito forte, né, que é o cotidiano nos estraga. E a gente, né, tende a fazer muitas reuniões, né, o tempo todo. Reunião para decidir a reunião. Reunião, né? Ah, vamos começar. Eu acho que a Sânia está aí. Eu acho que ela deve estar, se ela está ouvindo agora, ela está até rindo, porque eu lembro que você, mas não decidimos, não. Marcamos uma reunião para decidir a reunião. Então a gente acaba sendo muito burocrático, né? E a gente não teve tempo de ser burocrático, né? A gente não teve esse tempo. Tentou, resolveu, fez, né? Porque a gente tinha um tempo maior que era a vida, né? Então, eu acho que todo mundo está tendo uma oportunidade, né, de olhar para dentro do seu território, né? E a gente está falando muito aqui num território fragilizado, né? Num território com corpos negros, com juventude negra morrendo cada vez mais, né? No genocídio de um Estado, né? Onde foi comprado respiradores falsificados, né? Por exemplo, onde o governador, no meio da pandemia, ele é preso, né? Então, como agir sem esquecer que o governo está ali, né? E ao mesmo tempo que a gente luta pela nossa resistência, sobrevivência, comunitarismo, a gente também não pode esquecer essa luta política. E é um outro viés também muito forte que a universidade, que a extensão, que a escola técnica podem seguir, né? Essa é a hora, professor Tauan, também de trazer essa comunidade para dentro, né? E de pensar junto com ela. Porque, infelizmente, né, eu já estou em território de favela e sei que a escola técnica ela não está em qualquer lugar, e quando ela está dentro de uma comunidade, a maioria é alunos que vêm de fora para dentro, né? Então, acho que fica também esse desafio de, a partir da comida, né, comer, todos nós comemos e necessitamos, né? Cada um vai ver a comida de um jeito, né? Eu lembro quando eu estive no suco, eu falei, caramba, suco de cacto, que delícia, cheio de nutrientes, barato, vou ensinar lá dentro, lá na comunidade. Aí o tio virou para mim e falou, você não tem que pensar assim não, você tem que pensar que é uma comida tão rica e inteligente, nutricional, que o próprio rico não tem capacidade de enxergar. Porque o que ele está vendo é que o dinheiro dele pode alcançar. E esse cacto aqui, ele nem enxerga, né? Então, é a hora que a gente precisa resgatar os matos de comer dentro da escola, né? E ouvir os alunos, né? Contando um pouquinho da nossa experiência, falando da questão da desnutrição, porque ninguém sabe se o filho está desnutrido. O pediatra ele não faz os exames se a criança vai no pediatra ou não. Ela come todos os dias e nem sempre, né? Comer é se alimentar. É o que eu falei. A gente precisou muito da cesta básica e precisa. Mas como manter o corpo nutrido e a comida no prato, né? Foi muito desafiante quando a gente teve que trocar uma cesta básica de 5 quilos de arroz, 4 quilos de feijão, 2 de óleo e tudo mais que tem uma cesta básica, por uma cesta agroecológica 3 vezes mais cara, com 2 quilos de feijão, 2 quilos de arroz e 1 quilo de farinha de mesa, da MSP. Ali, pra gente, era a máxima, né? O maior valor que tinha. Só que uma família que tem 8 dentro de casa, será que ele estava recebendo o adequado para ele? Como é que é pensar isso, né? Como é que é trabalhar essa educação alimentar no momento que as pessoas mais precisam comer e que elas não querem refletir sobre isso, né? Então, eu acho que a gente está no maior desafio, todos aqui, e a escola é esse veículo, de repensar a sua alimentação a partir dos alunos. E primeiro ponto, acho que não sei se foi o Tauan ou a professora que falou, primeiro saber se estão comendo. E depois pensar como é que essa é a comida. E na escola, gente, a gente tem uma palavrinha, né, das interdisciplinas,
Então, quando a gente chega na Bernardo de Vasconcelos, fica no meio da Vila Cruzeiro, que é a escola que as pessoas só estão lá até o estágio probatório, depois elas saem, porque é uma piada dentro da sala dos professores, que você deu azar, hein? Vai ter que ir para Bernardo. Então, esse preconceito, né, esse racismo já na própria escola, é essa Bernardo que a gente está, onde os policiais pulam o muro para se defender do tiro, da troca de tiro com o narcotráfico. Então, primeiro ouvir os demais professores, ouvir os alunos, e virou capoeira horta, virou inscrição para quem queria trabalhar na horta, não sendo obrigatório, e acabou que toda a turma participava. Virou professor de matemática, trabalhando técnica de gotejamento, o que pode influenciar diretamente na agricultura familiar, onde esse agricultor está totalmente desprovido, onde toda a política de assistência e de apoio é para o agronegócio, porque o agro não é pop, o agro é veneno, o agro mata, o agro não é reforma agrária. O agro é cada vez mais você lá embaixo ostentando tudo que está aqui em cima, o seu corpo, na maioria das vezes preto. É quando a gente é envenenado todos os dias. Então, refletir sobre assuntos como esse, seja nas lives, seja na sala de aula, seja dialogando com outros, né? O circo é um diálogo maravilhoso. Não é porque eu estou plantando que eu não vou ter poesia, não vou ter música. Como atrair esse aluno, esse estudante, esse jovem, e como fazer dele força motriz dentro dos seus territórios. Eu acho que esse é um grande desafio. Como rachar de vez e essa escola técnica ser tanto preta quanto branca. E rachar esse racismo que a gente diz que não é racista, mas se vem correndo um jovem preto, a gente vai atravessar a rua. Refletir sobre os nossos atos, sobre a forma que a gente trata cada jovem dentro de sala de aula. E que apoio a gente dá. Teve uma professora da UERJ que virou para mim e falou: eu fico com a pena porque os alunos lá, os estudantes, vejam que vêm da escola pública e não sabem ler. Eu fico nervosa assim. Eu falei: e a senhora conversa com ele? Não, eu fico sem jeito. Eu falei: esse é o momento que essa criança, esse jovem, precisa de maior apoio. A UERJ é uma das universidades que tem um grande número de suicídio. Você precisa ser amigo, parceiro, apoiar. Porque se abre, né? Como me perguntaram numa live. Ana, como é que chega? Tem códigos internos. E só vivendo, só querendo viver para você dialogar internamente. Para você ter uma troca, para você ter confiança. E para você romper essa barreira dessa divisão que existe na cidade entre o branco e o preto, entre quem tem e quem não tem. É claro, né, que muitas das vezes a gente é utópico, mas eu prefiro viver da minha utopia e de eu acreditar que a gente vai construir, que mais uma geração de mulheres feministas consegue transformar. Eu acredito. Eu sou fruto de uma amizade com Silvia Batista, que está aí se candidatando na coletiva Bem Viver, de Stanley Souza, de Val, uma grande amiga, Alvirene Militão. Eu sou fruto de mulheres. Mulheres essa que é Dona Mariana, minha bisavó, Guaraciaba, minha avó, e Rosângela, minha mãe. Cercada de mulheres em luta, com o pé firmado na terra e a cabeça sempre nos céus, porque se a gente não sonhar, a gente desaba. A gente não aguenta todas essas estruturas que é em cima da mulher. Então, vamos fazer desse novo cotidiano diário, né? Tem um filme que todos os dias o homem precisa lembrar a mulher quem ela é, o que foi. Então, todos os dias a gente precisa lembrar por que a gente está aqui e fazer diferente. Aqui na pandemia está sendo possível isso. Eu sei que a grade curricular de vocês deve estar fácil, né? Tanta aula online aí, chata, né, às vezes.
mas está tendo tempo da gente também fazer coisas que a gente acredita e gosta. E esse acredita e gosta, né? Esse é a sede, gente. Essa é a nossa sede. Plantio, galinheiro, tem mais lá para cima, a produção de mudas. Ela é de barro, o barro que tem da nossa mão. Ela está em construção. E é isso. Dá para fazer, é possível. Quando a gente está em rede, com a rede de agroecologia do Estado do Rio de Janeiro, GT Mulheres da Arte, a roda de mulheres da Rede Carioca de Agricultura Urbana, quando a gente se junta em rede, a gente se torna mais forte. E é essa força que a gente depende um do outro, continuar acreditando. Não é palestra de autoajuda não, para quem conectou agora, tá? Por favor. É mesmo dizendo que é em rede que a gente, que é nós, como diz aqui no Rio de Janeiro. Vou encerrar com rap, né? Já que é Rio de Janeiro aqui, a gente é bom no rap, mas o rap da antiga, né? Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer. Com tanta violência eu fico medo de viver. Eu moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e a alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa protetora, mas sou interrompido a tiro de metralhadora. Enquanto o rico mora numa casa grande e bela, o pobre é humilhado, esculachado na favela. Uma boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Grande MC, Cidinho e Doca. Cara, eu queria completar com uma coisa, e agora Ana fazendo... Ana é poesia, né? Adorei te conhecer, cara. Muito bom te ouvir. É poesia o tempo inteiro. Ela cantou essa música e acho que vai super de encontro ao que eu queria completar aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer o MC Doca numa inauguração de uma biblioteca que ele fez lá na Cidade de Deus, que ele fez com a ajuda do coletivo, né, com a ajuda da comunidade, sem apoio nenhum da prefeitura. E ele conseguiu estrear uma biblioteca lá, que tem esse nome, inclusive, Eu Só Quero Ser Feliz. E eu acho que é muito isso também, né? Às vezes a gente fica com essa ideia de eu quero ajudar as favelas, eu quero isso, eu quero aquilo. Começa pela tua comunidade, né? Começa por aquele ambiente que você vive, né? Que você compartilha, né? Eu moro em prédio, aqui não dá para ter horta. Tenho certeza que dá para ter horta no seu prédio, eu tenho certeza que tem uma área útil aí, que tem espaço para ter uma horta, para ter pelo menos alguns itens básicos, né, para serem compartilhados com todos os moradores, né? É possível a laje também, obviamente, com certo cuidado, com a estruturação necessária, nas janelas, exatamente, as intervenções também dentro de suas próprias casas. Mas se a gente começar a pensar no coletivo, a gente começa a ampliar as possibilidades, né? Se além da minha janela, da sua e da outra, a gente plantar num espacinho lá do play, que quase nenhuma criança brinca, né? A gente consegue, aumentar isso. Então, eu acho que esses lugares, né, quando a gente fala sobre redes e tal, a gente também pode começar as nossas onde a gente vive, né? E também muita coisa chega a gente, né? Da mesma forma que hoje eu e Ana estamos aqui conversando e vocês ouviram várias coisas e está ampliando a rede de vocês, né? As coisas também chegam até mim, né? Como eu falei, eu articulo muito com a arte circense, então teve um dia que eu estava na escola Ayrton Senna, aqui no Morro do Estado, e a diretora, ela era uma grande faminha e eu não sabia. Por ela sabia que eu era vegetariana, que também trabalhava com cozinha, e ela me contou que um dia lá da escola era só comida vegetariana, que são as quartas-feiras. E aí ela começou a me pedir dicas e tal, e eu fiquei de dar uma oficina de capacitação, né, totalmente gratuita lá para as merendeiras, mas acabou que veio pandemia, né, veio Covid, e aí a gente não conseguiu. Mas tem uma portinha aberta aí, sabe?
e ter uma portinha aberta que vai virar um portão escancarado, porque essa escola, essa diretora, que inclusive era uma mulher negra e eu fiquei muito feliz de ver isso, essa diretora, ela conhece outras diretoras, ela conhece outras escolas, né? Outras escolas que talvez não tenham esse sistema de um dia vegetariano, mas que podem passar a ter, né? Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Acreditar mais nesse trabalho de formiguinha, porque ele realmente funciona muito, funciona muito. Meninas, mulheres, muito obrigada por toda essa partilha de conhecimento. Foi uma tarde de muita esperança, mesmo com chuva, mesmo com problemas na internet. Isso não nos parou, a atividade aconteceu e eu fiquei muito feliz por isso, porque era um desejo nosso, né, que esse encontro acontecesse, porque a gente meio que sabia como que as perspectivas iriam se somar, se juntar de modo que a gente se qualificasse nesse encontro. Queria pedir para todo mundo que puder abrir as câmeras para a gente fazer uma foto antes de ir embora, já que a gente está atrasado, 2 minutinhos já não vai fazer mais diferença. Ó, Caetano! Fala boa tarde, pessoal, Caetano. Boa tarde! Boa tarde! Dá tchau, você aprendeu a dar tchau já, dá tchau. Dá tchau. Que coisa linda! Tchau, Caetano! Dá tchau pra ele. Deixa eu ver se ele dá. Hoje ele deu de manhã, dá tchau aí. Tchau, Caetano! Thalita e Ana, já falei, mas vou repetir. Muito obrigada por terem aceito e que essa rede da qual vocês falaram possa integrar o IFRJ Campus Niterói. Estamos muito abertos e animados para essa parceria se consolidar cada vez mais. Boa tarde, gente. Boa tarde. Gratidão. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigada Obrigada, pela oportunidade. Beijo.